Como estão? Sejam bem-vindos. Agora que vinha a música, Agora que vinha a música, estávamos todos prontos para dançar e eu fui acabar com a música. Eu posso pôr mais meia horinha, se vocês tu quiserem, és muito marota. mas depois vão dizer que estas reuniões demoram muito tempo, daqui a nada está na hora de irmos dormir, porque precisamos de dormir, amanhã de manhã precisamos estar frescos e fofos para trabalhar, não é? Não, não, e vimos aí uma parte essencial. Eu ainda não tinha visto essa parte final que tiveste a passar, Ah, de quão grandiosa é. Nós ouvimos lá alguém a dizer, estava uhum, a dizer em inglês, não é? uhum, Era incrível, não acreditava que estava a ver, mas que estava a ver. exatamente. É isso que esta empresa tem para nós, não é? Exato. Não acreditamos, não acreditávamos que era possível ter. Uhum, Mas nós que já estamos nisto há um ano e tal, Teresa, tu um sim. bocadinho há mais tempo que eu, já Uhum. vemos, já sabemos que é possível mesmo, não Já é? sabemos que é possível embora muitas vezes nós ainda nos surpreendemos com os resultados, com os estudos. Ainda hoje andei a ver algumas coisas sobre o David Schmidt e tudo aquilo que ele vai apresentando. Eu não tenho tanto tempo quanto gostaria para estudar esta tecnologia a fundo, e tu também. Nós muitas vezes partilhamos isso uma com a outra, não é? Não temos o tempo que gostaríamos, mas é surpreendente realmente a forma como ele se dedica e conjuga tudo de forma a que o nosso corpo tire o maior partido de tudo aquilo que ele cria. E é realmente fantástico. Bom, vamos dar início à nossa apresentação, não é? Nós tínhamos prometido a esta gente gira que iríamos falar sobre a nova tecnologia que David Schmidt está a criar, e assim fizemos. Preparámos hoje aqui algo sobre a suplementação que vai ser lançada, mas antes, naturalmente, vamos falar-vos do X39, até porque certamente temos por aqui convidados, não é? Podem pôr aqui no chat quem está aqui pela primeira vez a ouvir uma apresentação sobre a tecnologia da LifeWave. Muito bem, a Catarina. Bem-vinda, Catarina. Que bom vê-la por aqui. E podem pôr ou um ou eu aí no chat. A Rita, muito bem. Temos um iPhone que diz eu. Eu, Quem é o iPhone? olá iPhone, Olá, iPhone! é bem-vindo na mesma. É bem-vindo, claro, exatamente. Ahm, então, sejam todos muito bem-vindos, principalmente a quem está aqui pela primeira vez. Estas reuniões são preparadas, a pensar em todos vocês, porque nós que já estamos por aqui há algum tempo, temos esta missão de levar a LifeWave e a tecnologia da LifeWave ao maior número de pessoas. Aliás, eu acho que David Schmidt gostaria que todas as casas do planeta tivessem a tecnologia da LifeWave. Seria magnífico que nós conseguíssemos esse feito, e estamos a lutar por isso naturalmente. Então, eu vou aqui partilhar a minha tela para começar aqui a nossa apresentação. E temos aqui o senhor Germano com a mão levantada. Vou-lhe aqui baixar a mão para já. Ah, peço imensa desculpa. Ok, então. Então, principalmente para quem está aqui pela primeira vez, vamos começar por nos apresentar. Desta vez começo eu. Eu sou Teresa Pires, tenho 56 anos, sou psicóloga, estou na LifeWave desde março de 2023 e quando conheci a LifeWave, o meu primeiro objetivo era
conhecer esta tecnologia e trazê-la para a minha prática clínica. E isso foi o que fiz nos primeiros meses que abracei este projeto. Vivo em Portimão e, embora seja da zona de Coimbra, vivo há muitos anos no Algarve, adotei esta terra como minha. Gosto de viver perto do mar, acho que aqui temos mais sol e como, segundo dizem os entendidos, a vitamina D é fundamental no nosso organismo, portanto eu mantenho-me aqui pelo Algarve para apanhar mais solinho e poder então produzir mais vitamina D. E vou passar aqui a palavra à doutora Susana para que ela se apresente também, para que vocês a conheçam um bocadinho mais. Olá então a todos, meu nome é Susana Marques, eu estou na Lifeway desde julho do ano passado, vivo numa cidade onde também posso apanhar o sol, não tanto como no Algarve, a Figueira da Foz. Aliás, há uma coisa importante a dizer, Teresa, a vitamina D é mais elevada aqui e o iodo aí é menos. É Nós verdade. aqui com menos sol, mas pronto, vivo na Figueira da Foz, a Teresa é desta zona, mas fugiu para o Algarve. Eu não sou desta zona, eu tenho uma mistura entre os dois países, que é Portugal e Espanha, tenho aqui uma mistura de sangue e o que é que eu vos posso dizer mais sobre mim? Eu trabalho na medicina natural já há muitos anos, licenciei-me em 2005, há 20 anos, em medicina tradicional chinesa, mas continuei a estudar. Acabei por fazer com a Alemanha uma pós-graduação, uma formação em microscopia de campo escuro. Passo o dia a picar dedos e a ver sangue, digamos assim, e mais recentemente, há 10 anos atrás, também em Espanha, porque é a minha língua mãe, fui estudar para Madeira e ozonoterapia, que hoje em dia muita gente conhece. Pronto, e resumidamente é isto, tenho 52 anos, eu ia para dizer 51, que são recentes, tenho 2 filhotes e é só isto. Muito bem. Bom, e agora que nos apresentamos, eu vou talvez começar por falar aqui um pouco da empresa, não é? A dar aqui uma visão generalizada da Lifewave e daquilo que é esta empresa que nós vamos aqui falar um bocadinho, muito brevemente, para nos dedicarmos um pouco mais então à tecnologia e àquilo que realmente é importante e que nós queremos falar hoje aqui para todos vocês. Esta empresa é uma empresa que tem uma tecnologia avançada e vocês já vão perceber isso. Procura melhorar a saúde, o bem-estar, a longevidade e a beleza de cada pessoa que encontra. É uma tecnologia que não tem qualquer medicamento, não tem nenhum princípio ativo, não tem nenhum opioides, não injeta nada através da pele e, sendo que uma tecnologia patenteada, aproveita o poder da fotobiomodulação. Portanto, estamos a falar de fototerapia, que já explicaremos à frente como é que se processa tudo isto. Os resultados são vistos e sentidos diariamente por milhares de pessoas que usam esta tecnologia e são realmente surpreendentes. Esta empresa é uma empresa que tem 20 anos, portanto, iniciou a sua atividade em 2004, já distribui em 80 países e tem 12 armazéns espalhados pelo mundo. Comunica em 10 línguas, sendo uma delas o português, o que é para nós realmente um orgulho muito grande, porque a língua portuguesa foi introduzida como uma língua oficial da Lifewave o ano passado, devido ao crescimento de Portugal com esta tecnologia. Está a crescer muito rápido, nos últimos 3 anos passou dos 20 milhões de dólares para os 430, sabemos que este ano o crescimento é ainda maior e estamos à espera de números realmente surpreendentes. Mais de 3 milhões de pessoas já utilizam esta tecnologia e os resultados, como eu disse, são fantásticos diariamente. São produtos únicos, porque estão patenteados, foram estudados e estão protegidos por várias patentes. Foram feitos mais de 80 estudos e pesquisas clínicas acerca desta tecnologia que nós vamos falar aqui hoje
e por várias universidades, por pesquisadores independentes, porque, naturalmente, para tudo isto ser patenteado e certificado cientificamente, o seu criador tinha que, naturalmente, fazer testes e provar a eficácia da tecnologia. E isso aconteceu e está tudo documentado, como vocês podem depois consultar, caso assim o desejem. O criador desta tecnologia é este senhor que está aqui, o Dr. David Schmidt. É um homem que tem mais de 130 patentes registadas no seu nome, é cientista, inventor. Já foi premiado por 2 vezes pelo Hall of Fame International, que é como se fossem os Oscars da tecnologia, da ciência, dos inventores. E ele dizia, até há muito pouco tempo, que o X39 era ainda a sua maior conquista. E eu digo isto era porque ele está, e hoje vamos falar aqui um pouco sobre isso, ele está e já preparou nova tecnologia que já foi apresentada em Dallas o mês passado, e sabemos que o que vem por aí é revolucionário. Se nós já tínhamos algo revolucionário em mãos, no próximo ano vamos ter algo que nós não temos sequer ainda a percepção, porque não tivemos acesso. Temos pessoas portuguesas da nossa equipa que estiveram em Dallas e que tiveram a oportunidade de assistir ao vivo ao lançamento da nova tecnologia, mas nós aqui estamos muito expectantes com o que por aí vem, e através dos estudos e tudo aquilo que já estudamos, sabemos que vai ser realmente fantástico. Ora, nós vamos começar então aqui a falar do X39. E quando nós começamos a falar do X39, damos-vos sempre as boas-vindas à revolução das células estaminais. Consideramos que, continuamos ainda a considerar que este timing que é perfeito, porque a pandemia deixou marcas, deixou sequelas, as vacinas, enfim, há uma série de acontecimentos que derivam da pandemia, quer a nível psicológico, quer a nível emocional, de instabilidade financeira, e tudo isso naturalmente que depois se reflete no ser humano, e nós sabemos bem os efeitos que todas essas questões podem fazer. E naturalmente que quando há desequilíbrio, há naturalmente menos saúde, há algumas questões, alguns efeitos no organismo que são somatizados devido a todas essas questões que vão acontecendo. Então nós vamos falar aqui de algo que pode ajudar a vários níveis, mas principalmente nesta questão da reativação das células estaminais, sendo que as células estaminais, elas são estruturais no nosso organismo, e eu vou aqui explicar-vos um pouco acerca das células estaminais, para depois então passar à doutora Susana, que vos vai falar da parte da fototerapia, do processo todo desta tecnologia e de como nós podemos realmente tirar benefícios com este X39. Certamente que vocês já todos ouviram falar da criopreservação de células estaminais. As senhoras, principalmente as mães mais jovens, fazem a criopreservação das células estaminais do cordão umbilical, porque é-lhes explicado, e muito bem, que no futuro, caso haja alguma situação grave, essas células estaminais que estão preservadas podem ser utilizadas para resolver, para serem injetadas na mãe, no pai, no bebê, portanto na criança, ou até mesmo nos irmãos. Naturalmente que para que isso aconteça tem que haver sempre um estudo de biocompatibilidade, não é? Para percebermos porque as células estaminais saíram do cordão umbilical, à partida há uma compatibilidade, mas pode não haver. E portanto, tem sempre que acontecer isso. Não é isso que nós estamos aqui a falar hoje. É importante percebermos que as células, todos nós derivamos de uma célula estaminal, quando se dá o encontro entre o espermatozoide e o óvulo,
dá-se início a uma célula estaminal e o nosso organismo tem células estaminais nas várias estruturas. Elas têm a função de regenerar, têm a função de reparar tecidos, de reparar lesões, porque elas, por serem indiferenciadas, têm a capacidade de se deslocar onde são necessárias e regenerarem-se com as células ou com os tecidos que estão danificados. O que acontece é que estas células, por serem, digamos que, diferentes e terem esta capacidade, elas não morrem, elas ficam inativas ao longo do nosso processo de envelhecimento, e nós vamos passando por várias fases de envelhecimento. Nós não envelhecemos de um dia para o outro, não é? Portanto, nós vamos crescendo e vamos envelhecendo lentamente desde o dia em que nascemos. O que acontece é que, e sabe-se através dos estudos, que por volta dos 30 anos nós temos apenas 50% das nossas células estaminais em atividade e por volta dos 60, entre 7 a 9%. Isto significa que nós, ao longo do nosso envelhecimento, vamos perdendo capacidade de regeneração saudável, digamos assim, porque existem aqui alguns fatores que são fundamentais. Se nós temos células estaminais inativas, o sistema imunitário também perde força, porque vai se fragilizando e nós vamos perdendo a capacidade de regenerar saudavelmente. O X39 vem nos trazer novamente vem estimular o nosso organismo a ganhar vida, digamos assim. E para vocês perceberem bem como é que ele funciona, vou então passar aqui a palavra à doutora Susana, que vai começar a explicar aqui, a partir deste slide, como é que funciona este processo de fototerapia, como é que este PETS funciona quando nós o colamos na pele. Susana. Então, eu vou tentar explicar de uma forma simples, até porque temos sempre pessoas novas, não é? Esta imagem realmente tem muito a ver daquilo que vamos falar sobre fototerapia, não é? Falando do nosso PETS, o X39, é um PETS que é ativado através da fototerapia. E o que é fototerapia? Fototerapia, no fundo, é como se fosse a luz mágica, digamos assim. Neste caso do X39 é a luz mágica. Na saúde, e vocês sabem, na medicina e nós nas clínicas, nos lasers, utilizamos a luz, uma luz externa, digamos assim, o infravermelho, o vermelho, os lasers. Neste caso da LifeWave e do X39, eu chamo-lhe a luz mágica porque é a utilização da nossa própria luz, não é? Aquela que o nosso corpo produz. Porque nós realmente produzimos uma luz também de onda baixa, a nossa frequência é comum, é uma luz de infravermelho que tem uma frequência baixa, mas neste caso, e desde sempre, cada vez mais iremos tirar proveito da fototerapia e fotobiomodulação, é uma luz mágica porque esta luz, esta frequência, vai impactar no nosso PETS, no nosso X39, que é constituído, como a doutora Teresa nos disse muito bem, por compostos biológicos, naturais, não tem químicos, é composto por cristais, neste caso, onde impacta a nossa luz, esta luz mágica, e que faz com que nós sejamos um emissor, não é? Um emissor, porque nós vamos refletir essa luz quando ela impacta nos nanocristais e vamos elevar este peptídeo que vemos aqui no slide. De uma forma muito simples, quando nós colocamos o nosso X39, como eu coloquei aqui de manhã, eu vou tirar o meu para que vocês possam ver, no momento em que eu coloquei este pads na minha cervical, eu refleti nestes nanocristais a minha luz, o meu infravermelho. E acontece essa magia que eu considero no X39, porque a minha própria luz vai elevar este peptídeo. E o que é este peptídeo? Pergunto a vocês.
Este peptídeo é algo que nós temos de uma forma natural, de uma forma muito simples. Nós somos constituídos por este peptídeo e outros, não é? Mas a LifeWave e o Dr. David Schmidt propositadamente escolheu este. Há um porquê, não é? Porque este peptídeo é também algo que faz algo de mágico no nosso corpo, não é? Isto é porque é próximo do Natal, tenho aqui uma influência da magia, não é? Mas realmente este peptídeo é mágico no nosso corpo, porquê? Porque ele traz benefícios maravilhosos. E há muitos anos que a medicina sabe. A ciência sabe desde os anos 70 o poder deste peptídeo. Mais recentemente, como vocês podem ver, nós em 2015 temos outros investigadores que vêm corroborar o poder deste peptídeo, nomeadamente, não é? Elevando enzimas antioxidantes, como a glutationa, não é? Foi também demonstrado a capacidade dele de reduzir a dor, a ansiedade. Portanto, esta magia dá-se quando nós elevamos este peptídeo, que é extremamente importante. Também é importante dizer-vos que ele, em condições normais, é funcional mais ou menos 1 hora. Ou seja, ele continua a ser mágico, continua a ser maravilhoso, mas faz o seu trabalho de uma forma muito rápida. O seu tempo de funcionamento no organismo é mais ou menos 1 hora. Quando nós utilizamos a tecnologia da LifeWave, quando nós utilizamos, neste caso específico, o X39, nós vamos elevar este peptídeo e mantê-lo funcional, não é? Mantê-lo, é como se o obrigássemos a trabalhar durante o tempo em que nós usamos o X39, que são as 12 horas, como vão ver mais à frente. E faz com que? Faz com que estes efeitos que a medicina e a ciência já comprovou que ele nos permite obter, não é? Sejam mais alargados. Seja, tudo aquilo que era possível fazermos durante aquela hora vai ser possível de uma forma mais eficaz durante o uso do X39, que são as 12 horas. E nós conseguimos obter efeitos muito, muito rápidos, muito imediatos, como com a produção destes antioxidantes, nós conseguimos ter uma redução da inflamação imediata. Porquê? Porque há uma ação imediata, assim que colocamos o adesivo, nós, como elevamos de uma forma imediata este peptídeo, nós temos estes resultados imediatos. É claro que nós vamos ter resultados a longo prazo, mas os imediatos são, nomeadamente, a redução da inflamação. Penso que no próximo, eu dependo agora de ti, Teresa, estás sem microfone, então não ouviste, Tens não razão, passaste. tens razão. Não, eu não passei o slide de propósito porque queria efetivamente colocar-te aqui uma questão. Digamos que interagir aqui um bocadinho mais contigo nesta parte. Nós sabemos que os efeitos são imediatos, não é? E eu comecei por falar das células estaminais, mas nós não começamos a reativar logo de imediato as células estaminais. Quais são mesmo aqui os efeitos que sentimos com a estimulação e o incremento deste peptídeo? Os efeitos imediatos que falei agora, e os que podemos falar, penso que tens mais aí na apresentação, são realmente a elevação do peptídeo. É claro que ele por si, e foi uma das coisas que a LifeWave percebeu, e o Dr. David Schmidt, foi que com a elevação do peptídeo e o manter este peptídeo elevado no nosso corpo, nós vamos chegar ao logro da reativação das células estaminais. Mas o que sentimos de forma imediata só por si, porque nós já usamos, a saúde já usa este peptídeo, não é? Já é comum usarmos este peptídeo de forma injetável, não é? De forma oral, para obtermos os benefícios imediatos, que é a redução da inflamação, por exemplo, a melhoria da nossa energia, como tu mostras aí muito bem neste slide, não é? A diminuição do cansaço, não é? Pelo efeito efetivo da elevação do peptídeo. Porquê? Porque sabemos que ele diminui coisas que são nocivas no nosso organismo, como ele faz o controle do nosso fibrinogénio, que são substâncias, quando estão elevadas, impedem a oxigenação, por exemplo, do nosso corpo e impedem que determinadas proteínas funcionem de uma forma, na nossa corrente sanguínea, de forma corrente e funcional. Quando isso acontece,
nós temos estes efeitos imediatos, Teresa, não é? O corpo Exatamente, fica mais exatamente. capaz. A Uhum, longo prazo é quando realmente vamos ativar as nossas células estaminais e vamos conseguir os efeitos que penso que tu também tens aqui na apresentação em slides, que são uhum. obtidos a longo prazo. No Exato. caso do dormir, é um resultado que por vários motivos podemos ter tanto imediato como a longo prazo, não é? Porque o Uhum, facto do ser humano não dormir, a etiologia, a origem da ausência de sono é variadíssima, não é? Se eu exato. não durmo, por exemplo, porque estou cansada, trabalho muito, estou aqui com falta, vivo uma vida muito estressada e há uma falta de oxigênio, eu vou ter um resultado muito rápido com os 69 e dormir de uma forma muito. Há pessoas que logo no primeiro dia, como sabes, dormem, não é? Se Uhum. eu tiver um desgaste maior, vou acabar por adquirir um sono mais equilibrado, provavelmente ao fim de 2 ou 3 meses de uso da tecnologia. Sim, sim. O sono é algo que pode ter as mais variadas causas, não é? E que pode inclusivamente ser muito prejudicial na saúde e as pessoas muitas vezes não têm essa noção. E sim que naturalmente é um dos benefícios que temos no imediato. Há inclusivamente pessoas que referem que tiveram um sono extremo, não é? Portanto, tiveram muito sono, e isso significa que o organismo regula através desse processo e que é extremamente, que é muito importante. Outro dos benefícios é o alívio dramático da dor, não é? E isto tem a ver com a reativação dos genes. Exatamente. Os primeiros genes que são reativados, 4.000 genes são reativados, entre eles está também porque os primeiros estudos que temos do próprio peptídeo, do GHK-PCU, é tal controle desse fibrinogénio. Uhum, Fibrinogénio é aquilo que nós comumente dizemos ter um sangue grosso, passa a expressão, não é? Isso impede, e nós vemos, por exemplo, quando eu. É uma das primeiras coisas que vejo quando analiso a gota de sangue, é quando o sangue tem muito fibrinogénio. Nós vemos aquilo tudo em aranha, tudo espesso, ou seja, as uhum, proteínas não circulam bem. E como o GHKPCU faz este controle, nós temos este benefício. O nosso sangue fica maravilhoso. Inclusive, eu posso vos dizer que eu tenho uma colega que partilha hoje o projeto connosco e que está maravilhada com os resultados desta tecnologia, porque ela própria constatou, ao estudar a gota de sangue de um dos pacientes, só com o X39, a mudança desta redução do fibrinogénio. É maravilhoso. E daí o facto da dor reduzir, não é? Tudo exatamente. flui de forma melhor. Claro, claro que sim. Outro dos benefícios tem a ver com a redução das rugas, não é? E isto está naturalmente ligado à produção do colagênio e da elastina, que são também estruturais no nosso organismo. Sim, também acontece pelos próprios, quando tu falaste da ativação dos genes, está aqui implícita, não é? Esses genes, nós temos 22, cerca de 22 a 25 mil genes, mas os 4.000 que são reativados são extremamente importantes. Quando dizemos quais, temos a falar dos estudos que a própria empresa fez e das Uhum, análises que conseguiu comprovar estes genes e a funcionalidade deles ativada no nosso organismo. E esses peptídeos, não é? Estes genes ativados vão ativar a função dos peptídeos e das proteínas, nomeadamente estas proteínas que são tão essenciais e estruturantes como o colagênio e a elastina, que vão ter resultado na pele, mas que vão ter também resultado, como penso que temos na nossa apresentação, no cabelo, não é? No aspecto do cabelo, no brilho em coisas que nós não vemos. Nós falamos muito na cicatrização ou no cabelo, mas não vemos a cicatrização de feridas internas, por exemplo, não é? uhum, Nós temos feridas internas que vão ser recuperadas pela produção destas proteínas, não é? Que não uhum, são visíveis, exato. ou a própria recuperação do nosso sistema ósseo. Eu ainda hoje tive um testemunho de uma pessoa que era para ser operada a um joelho, não foi, e um dos médicos aqui da Figueira da Foz, que ainda a consultou um bocadinho antes de se reformar, que foi agora há pouco tempo, disse-lhe: Não, a senhora já não precisa de ser operada, o seu joelho está fantástico. Isto resulta da elevação deste peptídeo, mas da reativação destes genes, não é, Teresa? Exatamente. Uhum. Sim, sim.
E para além de que nós falamos muitas vezes que esta produção de colagênio e de elastina, as pessoas muitas vezes não têm a noção de que a diminuição das rugas e o crescimento do cabelo é apenas o reflexo da estimulação do colagênio interno que melhorou naturalmente o organismo ao nível interno, e essa saúde interna vai se refletir no externo, não é? A nossa beleza, a nossa pele, a jovialidade é sempre reflexo da nossa saúde interna, não é? E que tem a ver com isto, naturalmente, com todo este processo que acontece pela estimulação de todos estes processos, que é o GHK, vai desencadear todos estes processos biológicos que depois se refletem nesta aparência externa que todos nós temos, não é? Nós preocupamos-nos muito com a aparência externa, mas eu Exato. sempre dizia e digo em consulta que quando o cabelo, entre aspas, envelhece primeiro ou as unhas ou a pele, porque é o nosso corpo que é muito inteligente, ele precisa do colagênio noutro sítio e da elastina e de tudo aquilo que consumimos, e isto é secundário para ele, não é? Mas é importante que nos preocupemos cada vez mais com a alimentação interna, e hoje vamos falar muito nisso, não é? Porque esta Exatamente. empresa, e muito bem, sabe o que é importante. Nós primeiro temos que cuidar por dentro para o resultado ser visível, não é? E Exatamente, aqui sim. acontece também. E na energia é o resultado disso mesmo. O melhoramento do desporto tem a ver com a reativação de tudo aquilo que o X39 faz no nosso organismo. Tudo isso que estivemos a falar da parte interna. Nós não conseguimos ter um bom sistema musculoesquelético, nem muscular, sem elastina e sem colagênio. Exatamente, Impossível, sim. não é? E naturalmente que se as células têm mais energia, isso vai naturalmente depois refletir-se no termos mais força, mas também maior capacidade de recuperação. Portanto, tudo isto é fácil de perceber desta forma, não é? De uma forma muito simples. Depois temos aqui a eliminação das cicatrizes, não é? E que se dão aqui através, neste fenómeno que é o chamado remodelação, e que tem também a ver com aquilo que acabámos de explicar. A cicatrização interna, exatamente. Exatamente, Porque exatamente. aqui, é claro que nós vemos depois o resultado externamente. E nós vemos muito a redução, com o uso do X-Didenol, nós vemos muito a redução das queloides, das cicatrizes. Sim, Elas mudam mesmo, sim, mesmo muito. Por exemplo, a da minha mãe diminuiu imenso. E ela tinha uma cicatriz muito feia, uma queloide bem grande, e diminuiu, porque é o processo de remodelação. Porquê? Porque há uma renovação celular. E aqui é importante dizer que já entramos num campo de alargado, ou seja, aqui estão a maravilha das nossas células staminais. Este processo é dado por isso mesmo. Quando nós reativamos as células staminais, elas têm a capacidade disso mesmo, de renovar o tecido que é necessário renovar. Este é o grande poder desta tecnologia, é a cereja no topo do bolo. Sem a ativação das células staminais, sem a reativação delas, porque elas estão lá, estão cansadinhas, não é? Estão inativas. Quando nós as tornamos ativas, elas têm a capacidade de chegar ao tecido que foi destruído, não é? E substituir essas células que estão danificadas e que já estão destruídas e ocupar o lugar delas de uma forma nova. E então aí dá-se esta remodelação, tanto na cicatriz como, por exemplo, no órgão interno. Nós sim. temos um fígado doente, por exemplo. E até mesmo nas estrias, não é? Muitas vezes as senhoras, depois de uma gravidez, ficam com estrias ou também num processo de perda de peso, pode acontecer, e essa remodelação vai se dar também nessas estrias. Na criação de células da pele. E quem é que Exatamente. isso faz? Isso é feito pelas células staminal, porque ela que Exatamente. tem a capacidade de chegar e de ocupar esse tecido, de se modelar, ou seja, ela transforma-se naquela célula, não é? Ela tem Exatamente. essa capacidade, é a única que tem, só as células staminais é que têm. É que Se tem essa. nós perdemos uma célula hepática, ela morre e acabou.
não é? Exatamente. Agora, uma célula estaminal consegue recuperar esse tecido que foi danificado. Por isso é que esta tecnologia é tão diferente e tão única, não é? A Exatamente. importância de reativar as células estaminais é fulcral e vamos falar hoje também nisso. Não vale a Uhum. pena nós queremos fazer determinadas coisas se não tivermos a capacidade do nosso corpo responder. E é através das células estaminais que esse processo se dá. Uhum. Aqui nas Exatamente. feridas exatamente igual. Já falámos sobre isto, é sempre a ferida. Como é que este processo acontece? Através dos fatores de crescimento. E aqui só mesmo a célula estaminal é que faz isto. Não é um trabalho feito pela célula estaminal. A produção dos fatores de crescimento fazem com que isto seja possível. Esta cicatrização interna que muitas vezes não é visível. Por isso é que às vezes quando as pessoas usam esta tecnologia, o X-Titinol, eu digo sempre, usem e abusem, porque vocês podem estar a recuperar e a cicatrizar uma ferida interna que nem perceberam ainda que têm. Exato. Só a célula estaminal é que consegue fazer. Uhum. Exatamente. Bom, e vamos terminar aqui falando um pouco que tudo aquilo que nós falamos vai culminar aqui, digamos que numa reformulação do ADN, não é? E que nos vai levar para um estado mais saudável, digamos assim, mais jovem. Sim, é isto mesmo. Ele diz aqui: reescreve milhares de genes no ADN. É como se fosse acender muitas luzinhas. Elas estavam lá, não é? E precisam de ser novamente ativadas para que elas possam responder aos apelos do organismo. Uhum. Porque o nosso organismo, e como diz o Dr. David Schmidt, quando ele nos fala na suplementação, ele tem noção disso, e é aquilo que vamos falar hoje. Nós não conseguimos fazer um bolo sem ingredientes. É impossível. Exatamente, Nem uma boa exatamente. refeição. Nós Uhum. sabemos na cozinha, e então as senhoras, se nos falta determinado ingrediente, nós dizemos assim: poça, faltava aquilo, não é? Numa Faltava aqui um maçada de toque peixe, especial. numa maçada de peixe, nós dizemos sem os coentros no final, não dá. É um bocadinho o que Exato. acontece aqui. Se nós não temos os genes, não é? Ativados, acordados novamente, as células staminais, nada vai funcionar da mesma forma. E infelizmente, nós cuidado, o que é que vai acontecer? Vamos perdendo o peptídeo, ele vai sendo cada vez mais velhote, menos Uhum. capaz, vamos perdendo as células staminais. Nós, aos 80 anos, já temos muito poucas, não é? Vamos tendo os nossos genes muito apagadinhos, não é? E tudo vai acontecer novamente, este reativar, com a utilização, a elevação do peptídeo e ele, por sua vez, ao reativar as células estaminais, vai acontecer isto. Nós vamos ter milhares de genes que vão ser reescritos e o nosso ADN fica verdadeiramente mais jovem. Exatamente. Bom, e numa linha de tempo, aqui podemos falar aqui um pouco, muito resumidamente, porque basicamente já falámos de tudo isto quando falamos dos benefícios. Existem, como já explicámos, mais de 80 80 casos estudados, não é? E os estudos estão aí para quem os queira ver e os resultados a médio e longo prazo são de 6 meses de utilização. E naturalmente que nós não podemos, isto digamos que é uma média, não é? Há pessoas que podem ter resultados mais rápidos do que outras, depende sempre de organismo para organismo. É importante que a quem está aqui pela primeira vez, que possam até se calhar achar que nós estamos aqui a fazer uma apresentação e a falar sobre coisas que depois vocês podem ter alguma dificuldade em falar aos vossos amigos, aos vossos conhecidos. Não tenham receio. Nós fazemos esta apresentação de 15 em 15 dias para falar um pouco mais em pormenor desta tecnologia e sobre aquilo que nós estudamos, mas para que vocês possam conhecer, para que vocês possam ter acesso aos resultados. Porque não precisam, ninguém precisa de ser doutor ou ter formação em saúde para falar sobre o X39.
e nós falamos dele de forma muito simples. Às vezes, nem precisamos de dar grandes explicações. Eu própria, por exemplo, posso-vos dar um exemplo que me aconteceu há 2 dias, em que fui à padaria, ao lado da minha clínica, para ir comprar pão, não é? Como todos nós vamos fazemos todos os dias, e a senhora estava a queixar-se muito de um pé, tinha uma dor muito grande num pé e quase não conseguia andar. E eu não lhe dei grande explicação. Ofereci-lhe um PETS para ela colocar no local da dor, para ela experimentar, sem grandes explicações, porque nós não precisamos de dar grandes explicações acerca do X39. Precisamos apenas de o apresentar, de o mostrar e de convidar as pessoas a usarem para sentirem os benefícios. Não concordas, Susana? Beleza, eu ia dizer uma coisa àqueles que nos estão a ouvir a primeira vez e àqueles que não estão aqui a primeira vez, que é o seguinte: quando alguém nos aconselha, um profissional de saúde vos aconselha a tomar um comprimido ou alguma coisa, ninguém questiona. Ninguém quer saber qual é o peptídeo ou o aminoácido que aquilo vai ativar. É verdade, é um facto. E, Exatamente. e nós, que quando prescrevemos, eu na minha área prescrevo, eu tenho que saber o que é que aquilo vai fazer no organismo da pessoa. Mas a pessoa do lado lá não tem que saber. Ela só usa, porque não pergunta. E aqui eu acho que é importante que as pessoas percebam que isto não é um medicamento, não é, como foi dito no início muito bem, não tem nenhum químico, é pura e simplesmente aquela tal luz mágica que eu vos disse. É só usar, como tu estás a dizer. Não precisamos de saber exatamente o que é o peptídeo, como é que ele vai funcionar, como é que ele vai reativar a célula estaminal. Não, é claro que nós precisamos nesta apresentação falar um bocadinho mais para percebermos que é uma patente muito séria por trás disto, que efetivamente há uma função biológica que se dá no organismo, mas é muito simples. É só, olha, vou-vos dar um exemplo. Eu tirei este aqui, eu tenho aqui no centro da minha mão. Porquê? Eu tinha uma lesãozinha aqui, magoei-me. Se vocês fossem ver agora está quase curado. Eu ontem lembrei-me, porque é assim que isto funciona, não é? Vai levar, não importa saber o quê, tudo aquilo que falamos. Eu pura e simplesmente coloquei. E a cicatrização está ótimo. É isso que nós temos que saber desta coisinha maravilhosa. É saber que temos que colocar de manhã, como vamos falar agora, e tirar ao final do dia, não é? Que faz o quê? Olha, tenho uma dor aqui, vou usar o X39. Sou uma pessoa que tem dores de cabeça diariamente, olha, experimenta usar o X39. Sou uma pessoa que tem uma qualidade de vida péssima, como era o caso da minha mãe, que era uma doente de fibromialgia. Olha, eu disse, olha, mamãe, usa o X39. Eu não expliquei nada à minha mãe. É isso que temos de fazer com esta tecnologia. Porque quando nós tomamos um comprimido, ai de nós se tivéssemos que saber como é que funcionam os comprimidos todos que tomamos. Ou que Sim, tomam, não é? Pronto. seria um bocadinho Portanto, complicado ir comprar um comprimido e ter que pedir ao farmacêutico, olha, explique-me lá quantos princípios ativos é que mas isso aqui tem, isto tem, pronto. como E é que aqui isso não faz tem. efeito. Aqui só temos que saber que nós maravilhosamente temos uma luz que reativa os nanocristais que estão aqui dentro. Uhum, Só isso. E exato. que depois vai dar a magia que nós falámos aqui. Como é que fazemos? Colocamos de manhã, tiramos à noite. Eu ainda esta semana fiz um videozinho onde mostro, eu coloco, está na mesinha de cabeceira, quando acordo de manhã, porque se tomei banho à noite, não é? Posso colocar de manhã, quem toma banho de manhã já não pode colocar logo, vai tomar banho, coloca de manhã, retira quando vai à cama, não custa nada. Beber água, sim, é extremamente importante e isto que fique muito, muito entendido aqui para depois, às vezes, não demorarmos um bocadinho mais a ter resultados. É importante beber água. Pelo menos tentem beber 1,5 litro de água de manhã, 1,5 litro de água à tarde. É só assim que isto funciona. Se trabalham durante a noite, são profissionais da noite, usem no horário em que estão ativos. Sim? Quando é que não devem usar? Não devem usar, estão a fazer um processo de quimio ou radioterapia, porque é contraproducente. Se nós estamos a destruir células, não vamos estar a reativar células. Depois deste período passar, vamos usar e devemos usar, não é? Não vamos usar se
fomos sujeitos a um transplante de órgãos, porque quando fomos sujeitos a um transplante de um órgão, nós temos de tomar uma determinada medicação, que são os imunossupressores, que vai diminuir o nosso sistema imunitário e pode ser uma informação antagónica. Posto isto, vamos usar sempre. E é muito simples. Não há muito a saber desta tecnologia. É tão simples que às vezes é difícil de entender, mas é realmente muito simples. Olha, Susana, eu vou aqui, ultimamente tenho dado muito este conselho e vou talvez reforçar aqui a parte da ingestão da água, porque muitas vezes quando nós dizemos às pessoas que devem beber muita água e quando falamos, precisa de beber, e tu ainda dás mais quantidade, que é 1,5 litro de manhã, 1,5 litro à tarde, são 3 litros de água. E as pessoas ficam, isso é muita água, eu não consigo beber essa água toda. Então, eu ultimamente tenho, às vezes é preciso nós dividirmos os grandes objetivos em pequenos objetivos, não é? E costumo dar desta forma, este exercício. Se vocês colocarem de hora a hora um alarme no vosso telefone e se começarem às 8 da manhã e beberem um copo de água de hora a hora, um copo de água tem em média 250 ml, às 4 da tarde vocês terão bebido 8 copos de água. E 8 copos de água são 2 litros de água. Portanto, quando nós olhamos para a quantidade de água desta forma, vocês não têm que estar a beber água, aliás, nem o devem fazer, não se deve beber a água assim muito de repente, a água deve ser bebida ao longo do dia, devagar, porque se vocês beberem água muito rapidamente, acabam por ir mais rapidamente à casa de banho e isso também não é bom. Portanto, a água tem que ser bebida devagarinho. E se fizerem este exercício desta forma, vão conseguir habituar-se a beber água gradualmente, lentamente, o organismo vai se habituando e chega a determinada altura que já é o vosso corpo que vos pede água. Portanto, o cérebro dá-vos a informação da sede para que vocês vão beber água. Portanto, e é desta forma que nós nos educamos a beber água. É apenas aqui uma pequena ajuda para isso. E agora então nós vamos falar sobre algo que David Schmidt lançou o mês passado, não é? Nós tínhamos falado que íamos falar desta nova tecnologia que o Dr. David Schmidt lançou, portanto ele vai sair no próximo ano, logo no início do ano, uma nutrição, portanto uma suplementação e depois lá mais para o final a tão célebre máquina da água, mas para já vamos falar aqui um pouco sobre a nutrição. E para falar aqui da nutrição, Susana, e pronto, e nós preparamos as coisas desta forma, eu vou talvez aqui conduzir, porque esta não é tanto a minha área, embora eu, Vamos fazer isto muito rapidamente. muito rapidamente, É sim, muito simples. sim, É. embora eu não seja a minha área, não é? Porque eu sou da saúde mental, eu faço suplementação, aconselho suplementação aos meus pacientes, porque nós sabemos que a suplementação é fundamental. Eu pus inclusivamente aqui, deixei aqui esta fotografia do nosso campo energético, porque acho que explica muito bem a forma como a tecnologia da LifeWave funciona no nosso organismo, portanto o X39 regula o nosso campo energético e é importante que as pessoas percebam aquilo que nós temos em mãos. E relativamente à suplementação, esta imagem retrata, eu acho que de uma forma clara, aquilo que nós vamos buscar à nutrição, não é? A Exato. alimentação hoje em dia já não é como era há 50 anos atrás, é deficiente, tem muitos químicos, enfim, por tudo e mais alguma coisa. E aquilo que nós precisamos de fazer é, através de uma boa suplementação, reforçar o organismo com aquilo que nós não conseguimos ir buscar à alimentação, certo? Sim, sim, Teresa. Não diria melhor, não é?
E é mesmo isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar de alimentação. Quando falamos de alimentação, eu incluo aquilo que disseste muito bem, a água, e fizeste muito bem a fazer esse reparo, porque nós eu até costumo dizer assim, se bebermos muita água junto, morremos afogados. Exatamente. A água é para ser bebida ao longo do dia e também uma premissa que é, se bebes não comes, comes não bebes. Nós não Uhum. devemos beber água quando estamos a comer. Quando comemos, comemos, quando bebemos, bebemos. E a água deve ser bebida de forma gradual para nós não perdermos os nossos minerais, porque tu disseste muito bem, estamos a fazer xixi, perdemos os nossos minerais, não é? Aquilo que não devemos perder. Exatamente. Hoje vamos falar então da nova suplementação, muito rapidamente. O que é que esta nova suplementação tem? Nós vamos falar de aminoácidos, não só, mas basicamente de aminoácidos que constituem e também aqui uma enzima, no caso deste suplemento da noite, não é? Que são extremamente importantes. Mas eu quero que, acima de tudo, tenhamos uma noção. Quando nós suplementamos, nós temos de perceber que suplementamos determinados aminoácidos. No caso dos aminoácidos essenciais, não é? Os essenciais são aqueles que o corpo não pode produzir, por isso é que eles são essenciais, nós temos que os consumir, não é? Através da alimentação, que tem muito a ver com a imagem que tu colocaste aí. Depois nós temos os aminoácidos não essenciais, são aqueles que o corpo pode produzir. O não essencial significa que ele não é tão importante, porque como o corpo produz, não temos de ter tanto cuidado de o consumir. Mas aqui há uma questão extremamente importante que nos dias de hoje está a acontecer, porque estes não essenciais passam a ser condicionalmente essenciais. E o que é que eu quero dizer com isto? Condicionalmente essencial são aqueles que, em situações normais, não são essenciais, não é? Mas que passam a ser necessários em situações de quê? De stress, de doença, não é? E é isso que acontece hoje no dia a dia, Teresa. Nós Uhum. hoje, no dia a dia, temos muito esta carência. Porquê? Porque aquilo que o corpo supostamente não necessitava, passa a necessitar, porque nós vivemos num processo de oxidação constante, como tu disseste, a comida já não tem as vitaminas que tem, os alimentos estão desprovidos, os agrotóxicos, os xenotóxicos, uma série de coisas. Então, aquilo. Toda a estimulação ao nível com as tecnologias, a pressão a que as pessoas estão sujeitas diariamente, desde miúdos, hoje em dia, há uma pressão que é imposta nos miúdos desde que vão quase para a pré-escola, não é? Em que há efetivamente, desde a tenra idade, hoje em dia, a produção de stress oxidativo que depois se reflete em questões complicadas, não é? Exato, aquilo que não era essencial Exato. passa a ser essencial, porque o corpo, nós hoje em dia, por isso é que penso que já toda a gente ouviu dizer que o futuro é a suplementação. Ai de nós se não suplementarmos. Tem a ver Uhum. muito com isto, porque o corpo não tem a capacidade já de produzir o necessário. E nós vemos, por exemplo, se olharmos para a imagem desta fórmula noturna que o Dr. David Schmidt produziu, e muito bem, tem aqui coisas que são extremamente importantes, não é? Porque nós não temos a capacidade, não é? A nível, por exemplo, da taurina, este aminoácido que vai acelerar a diferenciação da célula tronco neural, imagina, é a tua área, porquê? Porque ela por si, a taurina, é extremamente fundamental para a produção de neurotransmissores, não é? Exatamente. Ou seja, todo o estudo que a LifeWave fez, tudo aquilo que o Dr. David Schmidt fez nestes dois suplementos, que são dois, eu quando os vi eu disse, uau, como é que é possível este ser, é assim, quando produziu o X39 e quando intencionalmente sintetizou a elevar aquele peptídeo, o GHKPCU sabia o que ele ia fazer no nosso corpo e aqui é exatamente o mesmo, Teresa. Ele sabe na composição a importância disto. Por exemplo, ele escolhe aqui o trionato de magnésio, não é? Que é essencial no nosso suporte neural.
numa Alzheimer, numa Parkinson, numa Claro. demência, na concentração de um jovem para estudar. Nas doenças autoimunes que muitas vezes têm base neurológica, não é? Sim, sem dúvida. Uma das questões que eu tinha aqui preparadas para te colocar era essa exatamente, era qual era o objetivo do David Schmidt ao escolher estes aminoácidos, tu já respondeste. Eu acho Um, que ele foi perceber, ele percebe, ele sabe, e nós vemos na apresentação de aulas, qualquer pessoa que trabalha na saúde sabe o que está a acontecer. Nós vemos hoje em dia. sim, 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 E não é preciso estudar muito para percebermos que, como tu disseste e muito bem no início, os alimentos estão desprovidos. sim, Nós hoje em dia nós comemos no supermercado. Nós comemos uma batata que é produzida sempre no mesmo terreno. A agricultura circulante de antigamente permitia que a terra se renovasse. Nós consumimos milho e cereais em campos extremamente extensos, não sim, é? sim. Sabes Pronto. que eu vi, pronto, eu comecei por me apresentar e eu disse que vivi aí na tua zona, não é? Portanto, tu és da Figueira, eu sou de Coimbra, portanto, vivemos ali a 20 quilómetros uma da outra. Quando eu era miúda, os meus pais tinham campos, não é? E havia, cultivava-se. E eu lembro-me perfeitamente que, agora, aquilo que tu estás a dizer as batatas nunca eram semeadas no mesmo local. Todos os anos mudavam do Isso local. tem um porquê. Uhum, Então, exatamente, nós estamos a comer alimentos de terra morta, não é? Ou exatamente, seja, se nós conseguíssemos analisar, é só o aspecto, não é? uhum, Então, isso está a adoecer o ser humano. Por isso, o exatamente. Dr. David Schmidt nos disse muito bem para nos preocuparmos, e efetivamente, ele já dizia, ele é tão nobre que já aconselhava a suplementar antes de ter os suplementos. Não é? Uhum, E ele estudou muito bem, ele sabe o que nos traz aqui. Nós vamos conseguir realmente produzir os neurotransmissores corretos para ter um sono perfeito e exato, realmente reestruturante, não é? Capaz de fazer a nossa apoptose celular, não é? Com estes suplementos, trionato de magnésio, a própria a L-teanina, que é encontrada no chá verde, não é? Que as pessoas acham que o chá verde é um estimulante, não é assim, não é? Ele é extremamente importante para o nosso cérebro, muito importante para o nosso relaxamento, não é? exato. Mais uma vez a células-tronco, porque tudo se processa aqui, não é? Sim, Depois temos vai haver aqui uma preparação ao nível do sono em todos os processos biológicos que acontecem, que nós já sabemos, não é? E depois vai haver a preparação para o alimento, porque depois a suplementação diurna vai trazer uma nova fórmula e vai haver aqui, digamos que, um casamento é uma entre. preparação do terreno, não é? Se Exatamente, tu fazes um exatamente. sono reparador, tu Uhum, consegues fazer a tua renovação solar, uhum, o teu processo daquilo, o corpo faz o processo de deitar fora aquilo que não é importante e que uhum. é nocivo, não é? Exato, Por isso é que de manhã é extremamente importante escovarmos a boca, lavarmos a nossa língua. Nós na exato. medicina chinesa recomendamos muito isso, bebermos uma boa água e terminar sempre com essa higiene oral. Há um porquê das coisas e o Dr. David Schmidt sabe disso. Por exemplo, na natoquinase, nós usamos muito este suplemento isolado na minha área, não é? É uma enzima que deriva da soja, mas também ela é muito boa para tudo o que é circulatório. Varizes, circulação cerebral, nós usamos muito na nossa área, em toda a circulação, mas é muito boa como anti-inflamatório no sistema venoso e cerebral. Uhum, Também é excelente nas tais doenças neurológicas que tu dizes, na microcirculação. E depois terminamos aqui com uma fibra constituída por prebióticos, não é? Aquilo que é onde tudo acontece, não é? exato. Tudo acontece, porque se nós não tivermos uma flora bacteriana perfeita, não vale a pena, o resto não vai funcionar. Exatamente. Poderíamos falar muito mais do que está aqui, eu não Sim, vou largar mas porque é uma área que eu adoro, mas depois pois. o tempo passa e não dá. Aqui também o importante é só que as pessoas percebam que nestes dois suplementos nós vamos conseguir dar o alimento ao corpo que vai fazer com que quando nós reativamos as nossas células estaminais, com estes dois suplementos,
nós conseguimos atingir os tais 2 ou 3%, porque nós sabemos que o X39 tem uma capacidade, um sucesso aproximadamente de 97%. Então, nós vamos conseguir colmatar aqui a deficiência que é normal que nós temos o facto de não termos estes nutrientes bem, a um bom nível no nosso organismo, faz muitas vezes com que o X39 não consiga ser tão rápido, digamos assim. Se bebermos água e estivermos bem nutridos, ele vai conseguir fazer todo o processo. Exatamente. E é isto que é importante que as pessoas percebam que Sim. vamos conseguir nestes 2 suplementos. Nós poderíamos estar aqui mais 2 horas a falar, e realmente David Schmidt fala muito sobre isso, sobre as questões da alimentação, mas nós não podemos, porque já vamos aqui já nos Já é muito tarde. Vamos falar aqui um pouquinho então sobre esta fórmula diurna, não é? Que tem aqui também uma combinação, a meu ver, de aminoácidos que vêm potenciar. Para mim, a palavra certa é esta suplementação vem potenciar e acelerar os resultados do X39. Eu tenho muito cuidado, eu faço suplementação e tenho muito cuidado com a suplementação que escolho, exatamente por tudo aquilo que tu já referiste, porque eu sei que é fundamental suplementar e ter cuidado. Mas digo-te que estou muito ansiosa por experimentar esta suplementação, estou muito expectante relativamente a esta suplementação, porque eu acho que o David Schmidt, ele criou aqui algo que, e eu já fiz muita suplementação, mas quero a tua opinião porque é mais a tua área naturalmente. Achas que existe algo no mercado que se assemelhe a isto que David Schmidt vai lançar no próximo ano? Não nesta junção, porque nós, por exemplo, até há pouco tempo, nós não podíamos usar o magnésio trionato em Portugal. Era proibido, Exatamente. não é? Sim, sim. E eu Que é, próprio que é algo que nós precisamos imenso. precisamos imenso, não é? Agora, se Não há. é óbvio que lisina, como temos aqui o cobre, sim, eu utilizo os isolados e ressalvo aqui a questão que tudo o que é isolado é preciso ter cuidado, não é? Eu quando uso isolado sei o que estou a usar e sei que a pessoa precisa daquele específico. Aqui, como está no composto, não há esse perigo, devemos mesmo usar. Mas vejam só um pormenor, se nós vamos usar a glicina, que está logo no primeiro constituinte, ela é extremamente importante, é crucial na produção do GHKPCU. Vejam só. Ou seja, nós vamos potenciar o nosso, porque é muito importante percebermos uma coisa: não vai acontecer nada de tão impactante se não usarmos o X39. Nós temos que usar o X39, elevar de uma forma natural o nosso peptídeo, uma forma intrínseca, não é? Somos nós, é nossa, não é exógena, somos nós que produzimos essa elevação desse peptídeo e depois sim, com a agregação de estas substâncias, nós vamos potenciar, não é? A funcionalidade do X39. Chama a atenção também do cobre, Teresa, que estava aí, porque nós Certo, falamos certo. muitas vezes na carência do cobre, não é? O peptídeo de cobre, que é o GKPCU, e muitas vezes as pessoas com carência de cobre não tinham o resultado que as pessoas com um cobre circulante correto na corrente sanguínea têm. E aqui nós temos o cobre, não é? Que é essencial, como ele diz aqui, para a produção dos dois peptídeos, do peptídeo que temos no X39 e no Sim, X49. exatamente. Mas, ó, Susana, eu olho para esta composição e baseando-me naquilo que é a minha área, mais uma vez nós temos aqui todos estes ingredientes que estão aqui são de um grande apoio ao sistema nervoso central e ao cérebro. Nós sabemos, efetivamente, eu sei que é o cérebro que comanda tudo no nosso organismo, não é? Mas, mais uma vez, nós temos aqui o selênio, o zinco, o potássio, o magnésio, a glicina, o NEC, não é? Que vai depois apoiar. N-acetilcisteína, Pois sim. é, pronto. Tudo isto, digamos que
é como se nós tivéssemos, como se ele estivesse a lubrificar o motor do carro, não é? E a pôr todos os componentes em ordem para que depois o todo funcione na perfeição. É desta forma que eu olho para esta suplementação, que vai fazer aqui uma tríade. Há um suplemento noturno, com um suplemento diurno, com um X39, que vai ser uma tríade que para mim não, neste momento não tenho sequer palavras para explicar. Sim, porque o importante é percebermos que o objetivo dele é potenciar o X39. É sempre o importante, não é? É com o Exato. X39 que nós conseguimos realmente rejuvenescer, não é? De uma forma natural. Se quisermos fazer de uma. Por isso é que toda a gente pode usar o X39, não é? Agora, esta suplementação da LifeWave é importante perceber. É como se nós cada vez mais, eu vou ser aqui um bocadinho, vocês vão entender o que eu digo. É quase mais importante suplementar que comer. Mas eu já dizia isto há muitos anos. Porquê? Porque como o alimento é tão pobre hoje em dia, não é? É claro que nós temos pessoas que ainda conseguem os alimentos de casa, mas mesmo esse alimento de casa tem tudo aquilo que vem das chuvas, não é? Porque as toxinas estão aí, não é? Do Nós sol, os precisamos solos estão contaminados, os lençóis de água estão contaminados, Nós portanto, precisamos sempre suplementar e vocês vão perceber isto cada vez mais com o passar dos anos. Se nós quisermos ter qualidade de vida, nós precisamos mesmo de suplementar. E aqui, e tu perguntaste-me se eu conhecia outros compostos, sim, eu trabalho com todas estas substâncias há muitos anos, há 20, porque como trabalho com a área da ortomolecular, é assim que nós trabalhamos, não é? Mas a lisina, por exemplo, trabalha imenso com ela. Ela tem, quando falamos aqui na imunidade, nós queremos cicatrizar um fungo numa unha, precisamos de uma lisina. Então, agora, é importante percebermos o seguinte: este composto está excelente. Nós temos aqui o que nós necessitamos mesmo para levantar mortes. Eu sempre brinquei com estes suplementos. Eu, em velhinhos, com 80, 90 anos, quando eu dava e quando eu prescrevo os aminoácidos, eles mudam. Porquê? É mesmo por isso. Porque eles vão ser alimentados. E o que vai acontecer aqui? Quando nós começarmos a usar estas fórmulas, concomitantemente, juntamente, não é, com o X39, nós vamos ter mesmo um resultado maravilhoso. E eu desafio a toda a gente, no mínimo, a experimentar, porque vão ver que vão mudar realmente, vão mudar muita coisa no organismo. é verdade. Bom, Susana, Acho nós que terminamos, terminamos. não é? Terminamos. Tínhamos, tínhamos realmente deixado no ar isto. É importante para nós também começarmos a preparar. Sabemos que o X39 é muito importante, é verdade, é magnífico, transformou as nossas vidas. Eu, por exemplo, não passo sem ele, naturalmente, e não penso deixar de o usar, mas também é importante prepararmos, perdão, é importante sabermos que a empresa está sempre a procurar o melhor. David Schmidt procura efetivamente, ele tem digamos que uma missão de contribuir para o bem-estar da humanidade, e isso é sem dúvida maravilhoso. Quem viver fora do planeta, se calhar não precisa disto. Ou quem estiver num sítio muito zen, que não esteja envolvido de hi-fi, não esteja envolvido do fumo dos carros, que viva, não sei, num paraíso que exista que eu não conheço, não vai precisar disto, não é? Agora, quem viver no planeta Terra hoje em dia, a partir de uma certa idade, porque é óbvio que um jovem, muito jovem, não vai precisar destes aminoácidos, não é? Mas acho que a partir de uma certa idade, todos nós vamos precisar, vamos não, precisamos de suplementar. Eu diria que até mesmo os jovens, e eu já começo a recomendar que eu acho que a partir dos 25 anos, pelo menos,
todos devem começar a suplementar e a ter algum cuidado, porque efetivamente há alguns alimentos hoje em dia que não nos fazem falta nenhuma. Era melhor não comer certos alimentos, e optar por beber só água. Acho que às vezes é mais saudável beber só água do que comer Eu determinados às vezes alimentos. mando comer o plástico e digo, olha, não coma Exatamente, para lá dentro, coma o plástico, é melhor. Mas pronto, exato, eu vou-me exato. despedir de toda a gente, boa noite, foi um prazer estar contigo, Teresa, é sempre. Obrigada, Espero igualmente. ter sido útil. É claro que não falamos tudo, mas alguma questão, perguntem a quem vos convidou para estar nesta live, porque nós estamos todos disponíveis para vos ajudar, sempre perguntando primeiro a quem vos convidou e depois nós, se pudermos aportar, cá estaremos, está bem? Exatamente. E Amanhã cá estaremos para uma apresentação. Teresa, desculpa, eu aproveito para convidar as pessoas para estarem nos eventos. Falo do evento de Lisboa que vai haver este fim de semana, para quem está perto de Lisboa. Falo do evento de Leiria, eu vou estar no de Leiria, para quem está em Leiria. Falo do evento do Porto, para quem está no Porto, e do evento do Algarve, para quem está no Algarve. É claro que eu terei muito gosto de vos ver em Leiria, mas aqui estão outras pessoas que estão nos outros sítios e estejam presentes porque vão ter o prazer de ouvir os testemunhos na primeira pessoa. Tudo aquilo que eu estive aqui a dizer e a doutora Teresa vale o que vale, mas ouvir os testemunhos de quem realmente esta tecnologia mudou a vida é maravilhoso, não é, Teresa? Exatamente. É. Puxando a brasa à minha sardinha, venham ao Algarve no próximo sábado, porque nós estamos aqui a preparar um evento É só para fantástico. grande parte, mas Não interessa, o não interessa. teu, no nosso pode vir toda a gente, não é? Amanhã estaremos aqui novamente para às 9h30 da noite para uma apresentação mais alargada. Nós hoje falámos só de produto, foi mais científico, digamos assim. Amanhã não, amanhã vocês vão ter a oportunidade de perceber como é que podem adquirir os produtos, como é que se podem juntar a nós. Vamos falar também um pouquinho sobre o produto naturalmente, mas é uma apresentação mais generalizada. Cá estaremos a partir das 9h30 da noite, está bem? Boa noite a todos, obrigada por nos ouvirem, é sempre um prazer estar aqui e obrigada, Susana, pela tua generosidade em partilhares tudo isto comigo, porque eu aprendo imenso. Muito obrigada, um beijinho enorme para todos, até amanhã. Beijinho.